Ataques como SQL Injection, Clickjacking, Cross-Site Request Foreign, Cross-Site Scripting, você como programador já sabe que eles existem e sabe que ao desenvolver a sua aplicação web, você terá que se preocupar com esse tipo de ataque e proteger as suas aplicações. Mas existe um tipo de ataque que é pouquíssimo falado pela internet, mas que é amplamente poderoso e se você não se preocupar com ele, pode ser que tenha uma falha de segurança muito grande no seu código, que são os ataques baseados em tempo. E eu vou mostrar exatamente quando eles acontecem, por que eles acontecem e como você pode fazer para se proteger e quando você deve utilizar essa técnica. Então vem comigo que eu vou te mostrar. Basicamente, os ataques baseados em tempo é quando algum hacker analisa a diferença de tempo de execução entre diferentes entradas do seu programa e tende a partir disso tirar algumas conclusões. Por exemplo, em hashes de senhas, em tokens de acessos de APIs e assim por diante, chaves assimétricas. Então é muito utilizado na parte de criptografia, para quebrar a criptografia de alguns casos. Então imagina que você tem algumas hashes de senha ou alguns access tokens de API ou chaves assimétricas, qualquer tipo de string no sentido criptográfico, onde você precisa comparar elas para ver se elas são iguais, se elas são verdadeiras. Então você tem a string A. E a string A, ela é a string AAAB. E você tem a string A2 também, que ela é a string AAAC. E você precisa realizar uma comparação entre a string A e a string A2. Só que, nesse caso, repare que é apenas o último caractere entre essas duas strings que se distinguem, que eles são diferentes. Então o Python ele vai percorrer todos esses caracteres, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, e no quarto ele vai perceber que essas strings são diferentes e retornar um false. Mas caso a string A2, ou seja, o usuário foi lá e digitou uma outra senha para ver se a comparação ia ser mais rápida ou mais lenta, ou um access token de API diferente, e logo no primeiro caractere a string já era diferente. Nesse caso, quando você faz um igual com o Python vai comparar logo o primeiro caractere dessa string e já vai perceber que essas strings elas são diferentes e, portanto, ele já retorna um false. Então, ele não precisou percorrer toda a string para saber que aquela string era falsa ou não. Dito isso, quando a gente compara essas duas strings, a string A2 e a string A2 modificada aqui quando eu coloquei o B, o tempo de execução para comparar esses dois casos de A2 com a string A vai ser diferente. Eu vou até fazer diferente, eu vou chamar aqui string 1, string 2 e a string 3. E a string 3 vai ser igual a BAAC. Então, nesse caso, quando a gente compara S2 com S1, o tempo de execução para essa comparação vai ser muito maior do que quando comparado S3 com S1. E os hackers podem utilizar esse tempo de comparação, essa diferença de tempo, para verificar se um token, por exemplo, é válido. Imagina que você tem que esse S1 aqui seria o token salvo dentro do seu back-end e é o token de uma API, um token de acesso. E aí o hacker ele tenta S2 e o S2 demora muito para retornar a diferença aqui, esse token é falso. E o S1 e o S3, logo quando ele faz a comparação com o S1, retorna muito rápido. Então, o hacker vai perceber que o S2 ele é um token muito mais próximo do token correto do que o S3, por exemplo. Então, esse tipo de ataque pode fazer com que um hacker consiga achar alguma brecha de segurança dentro da sua aplicação. Ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar strings maiores só para facilitar para a gente ter tempos maiores, tá, de execução. Eu vou fazer o seguinte, vou criar uma string que vai ter A aqui 250 mil vezes. 1, 2, 3. E no final, eu vou concatenar com o caractere B. A string 2 vai ser a mesma coisa. Só que aqui eu no final eu concateno com o caractere C para dar uma diferença. E a string 3, logo no primeiro caractere, ela já é diferente. Então ela já tem o caractere C aqui fazendo todos esses... ele é o inteiro caractere C, né? Ok, eu vou importar agora o import time aqui para a gente medir o tempo de execução, para você perceber que dá de fato diferença nesse tempo de execução. Então, eu vou criar aqui um start1, ou seja, vamos pegar o tempo dessa primeira tempo de execução, time.perfCounter. Depois eu vou criar um result aqui, vai ser igual a S1 igual a S2. Então, estou comparando se S1 é igual a S2. Nesse caso, a primeira execução tem que ser um pouco mais lenta, tá? Então, end1 vai ser igual a time.perfCounter. Ok, agora eu vou repetir isso daqui, só que eu vou trocar agora de S1, eu vou comparar com S3 e não com S2 mais.
e vou mudar para start 2 e para end 2. E no final eu vou printar aqui, print end 1 menos start 1, e depois eu vou dar um print em end 2 menos start 2. Deixa eu só fechar isso daqui que está nos atrapalhando. E agora vamos executar esse código aqui, Python 3, app.py e executo. E repara só a diferença de tempo que isso daqui deu. Ele deu 4.52 tal, e elevado a menos 5, certo? E esse aqui é 1.79 elevado a menos 7. Então, esse daqui foi razoavelmente bem maior do que a primeira execução. Se eu executo de novo, tá lá, ó. 9 elevado a menos 6 e aqui 2 elevado a menos 7, novamente. Dá uma diferença de tempo razoavelmente grande, tá? Entre essas duas execuções. O primeiro, ele é sempre maior, tá? Então, se você reparar, ó. Menos 5, menos 7. Então, dá uma diferença de tempo grande, que é uma diferença de tempo para o hacker saber que a string 2 está muito mais próxima da string S1 do que a string 3. E dessa forma, com várias e várias tentativas, pode ser que o hacker consiga encontrar alguma brecha de segurança dentro da sua aplicação. Por isso que é importante você utilizar sistemas de autenticação já robustos, tá? Como, por exemplo, o próprio WAF do Django, porque você não vai ter que se preocupar com isso. O próprio WAF do Django já trouxe essa implementação de segurança para vocês, mas claro, de uma hora ou outra você vai ter que implementar algum tipo de access token na sua API, fazer alguma comparação de chaves assimétricas, e pode ser que você cometa esse erro de realizar essa comparação usando igual a igual. Então, nesse ponto da aula, eu vou fazer o quê? Eu vou mostrar para vocês qual que é a solução. Tem duas soluções aqui, duas técnicas que é amplamente utilizada nesse caso. A primeira técnica é a gente utilizar um algoritmo de comparação linear. Significa que, independente das strings, a única coisa que determina o tempo para essa comparação vai ser a quantidade de caracteres delas. Se o primeiro caractere diferencia ou o último, não importa, o tempo para essa execução sempre vai ser a mesma. Então, em vez de a gente utilizar um algoritmo que não é linear, como por exemplo o igual igual, a gente faz algum algoritmo de comparação linear para que o tempo sempre seja o mesmo. Uma outra abordagem é adicionar ruído. Mais de 630 aulas, agendamento de reuniões individuais com professores, análises de código, maratonas de programação e uma coletânea de exercícios de lógica para te destacar em qualquer entrevista. E tudo o que você precisa para conquistar a sua primeira vaga como programador Python em um só lugar. Essa é a Python Full, além de certificado com o reconhecimento do MEC para destacar o seu currículo e LinkedIn. Entre em nossa lista de espera e seja avisado da próxima turma, primeiro link na descrição. A gente adiciona algum tipo de ruído, a gente gera um valor aleatório e faz esse valor aleatório ser esperado por um tempo, tá? Então deixa eu mostrar para vocês como que funciona. Então eu vou criar uma função que ela é o constant time compare. Então, uma comparação linear aqui, uma comparação constante. Eu vou receber val1, que seria valor 1, e valor 2. Perfeito. E ele vai retornar o seguinte. Eu preciso importar da biblioteca secrets agora. Import secrets. A biblioteca secrets, ela já tem uma função que é o compareDigest. Então, eu vou passar aqui secrets.compareDigest. E ela recebe aqui em bytes, ela faz a comparação sempre em bytes. Então, eu vou fazer val1.encode de UTF-8 e vou passar aqui o str de val2.encode de UTF-8. Então, aqui nós já temos uma comparação constante, tá? Só que além disso daqui, eu gosto de adicionar um ruído, tá? Traz mais uma camada de segurança. Eu vou importar aqui, então, o random. Então, import random. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar aqui, antes de eu dar esse return, eu vou dar um time.sleep para a gente adicionar esse ruído. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer time.sleep, ou seja, espere algum tempo. E agora eu passo um random.uniform. E aí eu vou passar de 0 até 0.5 segundos. Perfeito. Então agora, quando eu tentar realizar essas duas comparações, fica bem difícil para o hacker, fica praticamente impossível do hacker tentar tirar qualquer conclusão. Primeiro que eu adicionei um valor aleatório para confundir ele, então às vezes ele pode achar que ele está chegando mais próximo por alguma coincidência ali, na verdade foi só o valor aleatório aqui de ruído que a gente colocou, e a gente está utilizando uma função constante. Então vamos fazer o seguinte, vamos copiar
todo esse código aqui novamente. E eu vou fazer o seguinte, start 3, end 3, start 4 e end 4 aqui. E aqui no nosso result agora, a gente vai chamar o constant time compare, e eu vou passar aqui S1 e S2, e na segunda execução a gente passa o S2 e o S1 e S3. Perfeito. E agora vamos printar tudo isso. Então, print end 1 menos start 1. Vamos copiar isso daqui e colar 3 vezes. End 2, end 3 e end 4. Start 4, start 3 e start 2. E aqui eu vou colocar um print constant, para eu saber que daqui para baixo são as funções constantes. Então, vou dar uma execução aqui, e olha só, aqui nos dois primeiros prints é a execução que a gente já tinha visto, quando a gente faz uma comparação com igual, e o tempo dá uma diferença razoavelmente grande de tempo, tá? Então aqui deu diferença de 2 casas decimais, é uma diferença bem grande, fica claro para o hacker que ele está mais próximo da senha. No segundo, repare que os valores já são muito próximos, mas eles não são idênticos, principalmente porque sempre existe uma diferença ali no clock do processamento, os valores é difícil ser idêntico mesmo utilizando uma função de comparação constante, mas essa diferença de tempo que daria se eu não tivesse esse time.sleep aqui, deixa eu mostrar para vocês, não é devido à forma com que a string existe, tá? Se ela é o último caractere que se diferencia ou o primeiro, é apenas uma diferença do processador que não vai facilitar para o hacker de descobrir. Então aqui, por exemplo, ele era 0.00063 e aqui foi para 0.00058, tá? Mas essa diferença aqui é do próprio processador. E ainda, para melhorar, a gente adiciona um ruído para que fique aleatório, tá? Para que o hacker perceba que existe uma diferença de tempo, mas ele não consiga chegar a nenhuma conclusão nessa diferença de tempo. Então, repare ó, que aqui na primeira execução com o nosso ruído, a primeira comparação de S1 e S2, ela teve um tempo maior. Na segunda comparação, aqui, o S1 com o S2 teve um tempo menor, então fica praticamente completamente aleatório aqui e a gente não dá nenhuma brecha para hackers, tá? Então sempre que você precisar lidar com criptografia, lidar com essa parte de comparação de access token, JWT token, caso você precise fazer alguma coisa do tipo, chaves assimétricas, hash de senha de usuário, sempre lembre-se de, será que nesse caso aqui, nessa aplicação que eu estou desenvolvendo, é necessário utilizar uma função de comparação constante ou adicionar algum tipo de ruído no tempo de execução desse código para evitar com que algum hacker tenha algum tipo de acesso indevido à minha plataforma? Então, sempre se preocupe com isso, porque é um ataque que eu não vejo ser tão falado por aí na internet, e é um ataque que pode te trazer grandes prejuízos a depender da sua aplicação. Certo, pessoal? Então é isso, agradecer a paciência e presença de todos vocês, um abraço, até a próxima e tchau, tchau.